Salve, salve família! Satisfação! Vocês estão bom, meus filhos? Hoje estou eu cá sozinho. Livre. Livre não, tô chateado. Coloca a música depressiva aí de fundo. Quer cantar aqui? Tá feio pra caralho essa sua cantoria aí, velho. Estamos aqui sozinhos, galera, todo mundo de férias, mas resolvemos gravar para o Pós-Plantão Podcast, o melhor podcast da América Latina, patrocinado pelo XTMed, a melhor plataforma de cursos de extensão médica do Brasil. Bom, vamos lá, hoje nós temos um convidado especialista. Cara, que bom que você aceitou o convite de estar aqui com a gente. Fico muito feliz e eu gostaria, porque o currículo é grande. Gostaria que você se apresentasse, cara. Quem que é Igor Lira? Boa tarde, meu amigo Bruno. Boa tarde. Você não está tão sozinho, não. Eu estou aqui, viu? Então... Quando eu falei que eu tava sozinho, os meus companheiros... Cadê meu companheiro aqui, ó? Os companheiros não estão aí, mas a gente vai tentar aqui fazer o jogo, mesmo sem eles. Devem estar numa praia, devem estar num lugar aí curtindo esse momento, né? Esse cara acha ruim. Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. Mas aí, vamos lá. Eu sou Igor Lira. Atualmente eu atuo como estrategista de imagem. É um ramo dentro da consultoria de imagem que tem um foco maior na estratégia para negócios. Então, é um diferencial onde o serviço é mais especializado. Então, é menos dentro de moda, tendência e esse outro lado. E é maior sobre o que a gente precisa para transmitir uma imagem profissional com maior credibilidade, com maior força para impulsionar os seus projetos, os seus negócios e aquilo que você tem aí como desafio. Até venda, né? Até na hora de você se apresentar para fazer uma venda, precisa... Totalmente. Todos os nossos contatos com o nosso público, Bruno, eles vão transmitir mensagens. Essas mensagens não verbais, essas mensagens que estão também no que a gente fala, mas elas estão principalmente no que nós não falamos. Aquilo que nós não falamos tem mais força do que aquilo que a gente fala. É só você prestar atenção e notar uma pessoa falando que é confiante, mas ela fala que é confiante com os ombros encurvados e com a linguagem corporal, a sua apresentação, a sua aparência, mostrando que ela não é tão confiante assim. O que o nosso cérebro ele é programado para fazer? Ele vai captar não o que você está dizendo, mas aquilo que você está transmitindo, o seu corpo, a nossa linguagem corporal, os nossos gestos, o nosso olhar, a nossa firmeza ou a nossa fraqueza na hora de nos posicionarmos, ela vai ser apreendida muito mais fortemente do lado de lá do que aquilo que a gente está falando. Então não basta a gente ir lá e fazer uma baita propaganda de si, se depois o universo em que o seu público, o seu paciente, o seu cliente, ele te encontra, não transmite a mesma coisa, porque aí cai em descrédito. Pois é, dentro do perfil que é o podcast aqui, que é para médico, por exemplo, para acadêmico de medicina, se encaixa perfeitamente, né, essa apresentação, para passar credibilidade para alguém que está lá expondo o seu corpo, expondo sua alma, expondo suas fragilidades, para alguém que transmite uma resposta que talvez de não tanta confiança assim, o cara já vai falar assim, pô, tô aqui fragilizado, vou entregar meu corpo a alguém que não tá tão confiante assim, é meio... sei lá. Exato, e é quando nós vamos entender a coerência e integridade da pessoa do outro lado. Porque além de profissional, nós queremos nos conectar com pessoas que nós julgamos admiráveis, que nós julgamos interessantes. Então, se eu tenho contato com um médico e ele me transmite essas outras competências, essas outras habilidades como pessoa, como ser humano, de uma maneira que me deixa mais à vontade, aí sim, a partir dali, o vínculo e a relação que é estabelecida entre o paciente e o médico, ou o cliente, como eu gosto de falar também, e o médico, ele é fortalecido em um outro nível. É quando você fica guardado na mente desse cliente em um outro patamar, que é o que mais vale hoje quando a gente fala em posicionamento de imagem em brand. Sim. Olha quem chegou ali, ó. Vamos lá. Opa! A interna já chegou comendo aqui. A interna. O meu áudio tá bom, galera? Seja bem-vinda. Tá não, bom? eu preparei pra você. Não, tá bom. Tá bom? Seu áudio eu preparei pra você, com certeza. Que você acha?
Tinha certeza que você viria. A mesa tá melhor agora, Bruno. Agora melhorou, meu. Agora, Você me desculpa, mas agora... Ficou mais cheirosa, que eu com todo, caprichei no com ponto. todo respeito, Agora estamos bem. Eu sabia que o papo hoje ia ser sobre imagem pessoal. Já e chega tudo. mandando uma pergunta aí, amor. Não, já chega que passei batom vermelho, né? Mas Causar uma essa é a boa pergunta? impressão. Com Não certeza. é? Não com dá certeza. diferença? Vocês vão falar sobre homem, né? Homem não usa batom vermelho. Homem no não usa geral. batom vermelho. Mas faz diferença. Então, Pergunta, não sei, vocês estão falando do quê? De... Renata, né? Renata. Né? Começamos agora. Acabamos de Começaram começar. agora? É, falando de branding. Eu não sei nem o que é branding. Posicionamento de imagem. Eu tenho uma Aí, pergunta. pronto. Eu tenho uma pergunta. Tenho na mesa Vamos as lá. duas autoridades pra falar de brand, posicionamento, carreira. Hoje eu tô bem cercado. Se eu tenho uma não sair da pergunta. calma aí que eu tô falando. Se eu não sair daqui bem encaminhado na minha Vamos carreira, resolver hoje. Ô, Não, Hoje. pois Vai, vou meu ter amor, algo pergunte. aqui pra gente começar. Sim. Eu queria saber como é que fica nessa questão do branding, do posicionamento. Posso interromper? Começamos. E minha pergunta? Mas ele já falou brand, eu falei brand, tu falou brand, eu não sei o que é brand. Não, amor, você tem uma... Eu não sei o que é brand. 15 você já me pessoas falou. já explicaram pra ele qual é Tu já- branding e eu ele não fala que sei não o que é sabe brand. ainda. Fala o que é brand. Pergunta pra ela. Não, então eu vou ficar sem saber o que é brand. Amor, branding é tudo que envolve você, sua marca, o que você passa pro mundo, que as pessoas sentem ao ter contato com você, com a sua marca, com o seu nome. Exato. Ó, Entendeu? vou tentar ajudar você Vai, com fala, meu filho. uma espécie de definição Essa aqui eu gostei. para facilitar, mas é a mesma coisa que Renato falou, que ela tá ali, ó. Afiado. Eu Afiada. estudei pra vir pra cá. Essa bicha Brand é a gestão do significado de tudo que é seu. Tudo que tem a ver com você. Ou seja, seu óculos, o design do seu óculos pode ter a ver com o brand seu. Da mesma forma que o consultório em que você atua, da mesma forma em que as suas redes sociais, da mesma forma que o seu tom de voz, se você é uma pessoa que fala com um tom de voz mais amigável ou mais incisivo. vai falar até do meu jeito de falar, quer ver? É, mas é aí que Aí tá é- chegando. Por aonde isso, eu sabia, você veio pra isso. isso. Ela só Ela veio se pra arrumou isso. pra isso. O meu linguajar isso. coloquial Renata, não a agrada. Nós estamos aqui já aliados, Não, viu? Vambora. Tamo junto. A gente vai sair daqui pelo menos com uma mudancinha. Quero ver se eu não vou... Eu queria Eu vou saber, vencer. assim, porque a gente conhece aí profissionais extremamente competentes, né, qualificados e etc e tal, Tu vai porém me que atacar. usam um linguajar um pouco mais assim... Foda-se! É, isso aí que eu tô querendo dizer. Palavras de baixo escalão. Você acha que isso compromete muito a imagem pessoal dele? Ou é preciso ver o contexto geral? O que você acha? veja, por Médicos que falam palavrões nas redes sociais e aí por aí vai. Você assiste chamou? o podcast pós-plantão, mas Foi eu tu tô que falando chamou? dele aqui mesmo. Ó. Foi tu que chamou? Bruno, Tá preparado? Pro Bruno, Não, você pois é, porque eu vou deixar você aqui. se defenda, Bruno. Vai Não, lá. me defenda. Fala, pô. Ele até desistiu de se defender, Eu tá? achei que ele ia Sei. falar, me defender do que, caralho? É, foda-se. Não, mas vamos lá, Brunão. Eu também tô com um pezinho Eu ali concordo, eu perto concordo. de você. Vou colocar Eu já aqui contextualizado. O que acontece? Quando a gente fala em brand, quando a gente vai falar em tom de voz, a forma como a gente escolhe se comunicar e atrair o nosso público, personalidade tem um fator muito grande. Então, de repente, esse já é o tom mais próximo que você tem mais naturalidade, que desde quando você era novo, você era alguém que falava mais diretamente, você não era alguém que rebuscava, que passava tanto a mão na cabeça. Agora, o importante quando a gente vai pensar estrategicamente o brand é o seguinte: com quem eu estou falando e quais impressões esse público terá. E aí eu vou dar um exemplo. Eu sou um médico geriatra que pega a terceira idade e um público que não vai entender bulhufas e vai se sentir extremamente maltratado se escutar um médico falando palavrão e tudo mais. Então, com o público que você gostaria de atrair, aquele significado não é positivo para ele. É. Agora, Se eu for um pediatra, aí já... Exatamente. Pediatra? as crianças hoje em dia... Muito menos, né, As crianças amor? hoje em dia já estão todas... Imagina você levar a Bela lá no Ricardo e ele começar, porra, caralho, não sei o quê. Na frente da menina. Aí a gente vai ter que entender como isso se relaciona com o público que a gente está lidando do outro lado. De repente para o seu público, para um público específico, isso vai ser maravilhoso, vai criar conexão, a galera moderna, é jovem, também fala palavrão e tudo
tudo bem. Por quê? Porque existe uma efetividade na comunicação. O significado que você construiu está chegando bem do outro lado. Está criando uma boa impressão sobre você, mesmo que você tenha uma linguagem mais agressiva e tudo mais. Agora, essa análise ela é feita com essas triangulações. Não é só o que eu quero. Não é só o que eu desejo. É como isso chega para o público que eu quero cativar e manter aqui ao meu redor. Não É adianta isso, é uma nada ele avaliação boa. falar de uma forma toda polida e não soar natural, né? Porque não vai soar Exatamente, natural. exatamente. Não Inclusive, conecta, é exatamente aquela questão. Cada um tem o seu estilo de comunicação e o importante é você alinhar para que aquilo que te deixa à vontade converse com uma construção de significado para o seu público que seja positiva, que vai somar a seu favor. É porque não dá. Eu tenho uma comunicação, às vezes pode ser até o contrário, às vezes o seu público, ele é um público enérgico, jovem e tal, e você fala como um idoso, como alguém que Dá está nas sono. últimas, que Nossa. dá sono. Então você também não vai atrair, você também não vai conquistar engajamento e conectar com essas pessoas. Então, quando a gente fala desse arranjo, uma das vertentes mais importantes hoje em dia é o seguinte: não existe fórmula correta. As fórmulas prontas, elas ficaram lá no passado, quando só existia o William Bonner falando na tribuna do Jornal Nacional de um modo só. Hoje tem gente fazendo dinheiro e faturando muito de várias formas, e isso é muito bom, porque isso nos dá a possibilidade de fazer bem o que nós fazemos da nossa forma. E não precisar entrar dentro de um personagem que não é nosso. Eu não sou uma Nossa, delas. você falou uma coisa muito legal. Você me permite? Faturando Paulo? muito. Não, além dessa Ah, parte. sim. Não, sobre o termo personagem. Você acha que a galera pesa a mão e acaba querendo ainda entrar num Tem, não, estereótipo? Nós temos aqui que tem uns personagens bons aqui, não tem? Ah, mas acontece sempre. Nós temos aqui Na uns personagens verdade, bons. e na verdade isso sempre aconteceu. A gente pode citar nomes? Não, né? Eu acho que... Não. Porque, né? Corta. Por favor, alguém, gente. Cadê alguém? Pode citar nomes, ele abriu uma lista. Uma lista gigante. Peraí, esse arroba aqui, ó. Ó, rapaz. Sem querer nenhuma indireta, gente, mas o fulano. É, Ai, vou te ai. encaminhar aí no direct. Direct pode, moça, não pode. Mas o que acontece é que, na história da humanidade, é sempre muito comum nós tentarmos nos aproximar, e algumas pessoas pesam, tentando imitar e repetir outras figuras de destaque. Então, o que mais acontece hoje quando a gente vê alguma figura assim, forçada, meio personagem, é que ela está tentando repetir outra pessoa que ela entende que aquela forma é a forma maravilhosa, é a única que funciona. E aí, quando eu pego o jeito que é do Bruno e tento colocar na Renata, não vai funcionar. Não vai funcionar porque vai ficar artificial. E quando a gente vê artificialidade, nós nos distanciamos. A tendência humana é, diante de não perceber a verdade sua do outro lado, eu rejeito. Então, isso vai criar o quê? Uma desconexão. Então, essas pessoas, elas vão experimentar, e eu atendo e tenho mentorados, tenho clientes que já passaram por situações assim, em que o que a gente faz, o trabalho que eu faço na mentoria de reposicionamento de imagem é desconstruir que você não precisa repetir aquela fórmula e encontrar a sua fórmula. Para tirar da cabeça da pessoa que ela tem de ser daquele jeito forçado, que muitas vezes, e aí às vezes a gente vê algumas pessoas assim e só acham absurdo, tira sarro e tudo mais, mas às vezes quando eu vou fazer o atendimento dessa pessoa, essa pessoa está em sofrimento interno. E é extremamente insegura. Não, É aí um vamos, peso vamos, gigante. É um peso enorme. Vamos dar um exemplo aqui, sem citar nomes. Seria aquela pessoa, seria aquele profissional, eu vou trazer para a área médica, porque Vai acho lá. que é aqui que é o que a gente se entende. Seria aquela pessoa, por exemplo, que durante a faculdade Eita, o tal do palavrão daqui tem mideira, né? Não, vai com a tua. Seria aquela... Fica à vontade. Seria aquela pessoa que, por exemplo, se ferrou a faculdade inteira, acabou de formar, do nada, ela começou a vestir-se bem com aqueles cintos maravilhosos, aqueles... Eu vou falar do cinto já, que eu quero ele falar de sempre cinto de novo. fala do Calma que cinto. eu vou falar do cinto de novo.
Eu quero fazer Vamos esse falar do cinto. cinto. Não, Eu vi com cinto grosso. Cassandra! Entendeu? Porque muitas vezes eu olho pra esse aluno, ex-aluno meu, que tem 6 meses talvez de formado, e querendo ou não, talvez eu veja um personagem. Mas não no sentido pejorativo. Talvez ele esteja realmente sendo um personagem, porque a profissão dele requer um personagem. Por exemplo, o cara resolveu fazer nutrologia, que ele não quer dar plantão no pronto-socorro pra vestir aquele pijama feio, se matar de dar plantão 24 horas. Ele quer consultório, hipertrofia, pra academia, fazer filmagem e tal. Só que, porra, ele não tinha dinheiro. E agora ele precisa se montar, porque montaram isso, essa especialidade, montaram esse personagem, que é o profissional da cinta, do cinto aqui e Sim, tal. sim. E ele tá montando nisso, entendeu? E aí ele acaba vestindo esse personagem pra poder atender e ganhar pacientes e tudo mais. Seria esse um exemplo. E esse exemplo, se o aluno acabou de formar agora e for por esse lado, seria totalmente errado. A gente sabe o conceito de certo e errado, mas seria ruim ele seguir esse exemplo, por exemplo, de ir por esse caminho? Não seria tão genuíno e tão verdadeiro. O que ocorre muitas vezes num caso como esse que você citou, Bruno, é que essa pessoa ela tenta colocar uma roupa para transmitir um significado de algo que não foi construído anteriormente. Então, a problemática é o seguinte: você pega a mesma roupa que eu estou vestido agora e coloque no estudante no primeiro período de medicina, que ainda está totalmente inseguro, novo e tudo mais, ele nunca usou um blazer. Ele vai se sentir extremamente desconfortável. A impressão que você tem com o Igor usando, eu tenho uma trajetória, eu tenho anos, eu já uso esse tipo de vestimenta há mais de décadas. E uma construção profissional, e uma segurança, e uma postura para isso. Sem isso que está dentro, o que você coloca do lado de fora, ele vai ser apenas alegoria. Ele vai ser, inclusive, é o que eu falo da propaganda enganosa. É quando você tem uma ótima divulgação do produto, mas você já começa a estranhar dali. Por quê? Porque dali mesmo você começa a ver que tem algo estranho, tem algo que não está batendo. E na hora que você vai consumir de fato o produto, que é ter contato não só com a atuação profissional, mas com o trato daquele médico do outro lado, você vai perceber que aquela propaganda foi enganosa, que ele está divulgando algo que ele não dá conta de sustentar. Então, o caminho correto seria o quê? Que é o que eu indico. Você entrou na faculdade de medicina, você já sabe que você vai ter uma construção de carreira em torno da sua marca pessoal, em torno do seu nome, que é a sua o maior valor que você carrega é o seu nome. Então, a partir de que você entrou, você já precisa começar a trabalhar uma mudança de postura, uma mudança na forma como você se coloca. Por quê? Porque é uma profissão que lida com a vida das pessoas. A morte de outras pessoas está na mão da categoria. Justamente por isso, historicamente, sempre teve um status elevado. Então, quando você chega em qualquer lugar e você fala que você é médico, o tratamento vai ser diferenciado. E para isso, você que é estudante ou médico formado, já atua não sei quanto tempo, você precisa saber honrar a credibilidade que a categoria conquistou. Uhum. Porque senão você vai se tornar uma propaganda Mas enganosa. aí talvez onde eu gostaria de chegar. Fenomenal. Colocação fenomenal. Mas às vezes não é tangível pra todo mundo. Porque imagina só, pega aquele cara, um aluno nosso, eu esqueci o nome dele. Passou um perrengue gigantesco pra entrar na faculdade. Pra se manter já é uma dificuldade horripilante, assim, financeiramente. Como que o cara, desde os primeiros períodos, vai conseguir ter uma postura, né? Ter uma apresentação, se financeiramente o cara talvez já tá ali no fiéis porque não tá dando conta de pagar, ou já mora dividido com mais 5 meninos porque não tem uma grana e tal. Eu sei que a postura sobre conversa, sobre o ombro que você falou, ok. Mas investimento aqui é caro, velho. Aham. É foda, desculpa. Sim, sim. O que Mas um tênis limpo, Não. um jaleco passado, um jaleco limpo, uma calça jeans limpa, Tem rasgou, algumas coisas que são básicas, né, Renata? descosturou, costura, amassou, passa. O que tu sujou, recomenda? lava. Pra essa galera, porque assim, quem formou, pegou os primeiros plantões, arrumou os primeiros R$ 1.000 lá, dá pra comprar, ok. E Sim. a galera que tá começando agora, faz como? Primeiro período, vou chegar lá na faculdade, tô quebrado, faz como?
Na verdade, assim, quando eu falo dessa construção, é justamente porque tudo que vale a pena e é sólido, ele não vai ser construído da noite para o dia. Então, a postura você começa a trabalhar e melhorar é a maneira como eu passo segurança. Muitas vezes as pessoas ficam muito atrelando a imagem apenas à roupa, mas você pode passar uma baita de uma impressão com a segurança e a confiança que você consegue transmitir. E como é que você transmite isso? Muitas vezes esse estudante que ele entra lá no primeiro período, ele é inexperiente de várias coisas. Ele passou vários anos fechado estudando para passar na faculdade. Mas ele não se colocou à prova em várias outras questões que ele vai precisar fazer no decorrer desse período. Que é como é que eu convenço as pessoas? Como é que eu vendo a minha ideia? Como é que eu mostro que o que eu estou ofertando é importante para você? Que aquelas orientações médicas que eu estou passando para você, elas são importantes, que esse investimento é importante, que aquela cirurgia, ou determinado procedimento, determinado tratamento é importante. Isso é o quanto você se torna importante para outra pessoa, o quanto aquilo que você fala é relevante para o outro. A questão de como a gente se veste, Bruno, aí eu já vejo de uma maneira que é a seguinte: todos nós nos vestimos e todos nós gastamos com roupa. Todos. O ponto central aqui é o seguinte: você precisa aprimorar o seu olhar, o seu bom gosto, a qualidade e o que você escolhe. Porque mesmo a pessoa que tem pouca grana, aqui e acolá, inclusive tem a galera que tem pouca grana, mas que tá sempre comprando uma roupa. Só que ela compra que roupa? Uma roupa que é o garotão, uma roupa que é de qualquer jeito, uma roupa que é poluída visualmente, uma roupa que não vai ajudar. Aí o que acontece? Depois eu não tenho nenhuma camisa social de botão, eu não tenho nenhum blazer, eu nunca coloquei nada. Mas não teve porque você nunca escolheu isso. Porque você poderia ter comprado. Inclusive, hoje, o fast fashion, lojas de departamento, você consegue comprar e ajustar peças com um valor muito mais em conta. Então, hoje é muito mais uma questão de clareza e de você buscar a fonte. Quem é que pode te ajudar? Quais são os lugares de credibilidade que você pode confiar e investindo nisso aos poucos? Porque, da mesma forma que você vai lá e compra uma camisa florida, tropical, para ir para balada, você poderia, às vezes, comprar 2 camisas lisas, sociais, branca, que é a mais clássica, e você estaria pronto para qualquer ocasião, você se vestir de um modo profissionalmente, que te coloque em outro patamar. Só que muitas vezes isso passa por uma questão de prioridades. E aí, prioridade é estilo de vida, o que você está escolhendo. Então, a todo momento, no final de ano, aqui e acolá, aí depois vem o cara falar que eu nunca comprei, não sei usar um blazer. Mas quando tem o show do Gustavo Lima, ele compra um look inteiro e gasta muito para ficar no camarote e curtir e pagar de playboy. Então, é uma escolha. O que você quer para sua carreira? Quando a gente tem essa intenção, e eu vou falar por mim, porque eu venho de uma família de origem muito pobre, sem condições de nada. Eu comecei minha atuação profissional na área de organização de eventos e cerimonial. Então, eu tinha que estar trabalhando em casamentos, em formaturas, em eventos públicos, às vezes com governador, com secretários, com deputados, senadores, e eu tinha que estar de terno e gravata. Minha família, ninguém usava isso. Eu ganhei uma doação de um tio, um terno que não servia em nada em mim. E se você for olhar tecnicamente o estilo do que eu estava vestindo, tinham várias falhas. Era um garoto pobre tentando trabalhar dentro de um universo que aquele universo de onde eu vim, ele me excluiria. Só que o que eu fui aprendendo? Eu fui aprendendo para você dar conta de lidar ali dentro, você tem que aprender como é que você se comporta, como é que você cumprimenta, como é que você se mostra uma pessoa interessante, como é que você tem conteúdo para se o deputado que chegou para fazer a confirmação de presença dele na entrada do evento, se ele quiser trocar algumas palavras com você, como é que eu converso com um deputado? Eu era um adolescente de 15 anos.
Então, essas coisas elas vão forjando, vão forjando a nossa personalidade e vão forjando uma postura profissional, mas para isso é preciso que você tenha foco e é preciso que você se coloque nas situações em que você vai ser colocado à prova. É preciso que você escolha ir para isso. E o que mais acontece, o que eu vejo, principalmente dentro da área da medicina, porque eu atendo muitos médicos, meu público, eu atendo muitos médicos mesmo. O que mais eu vejo acontecendo são profissionais que eles se formaram para atuar tecnicamente dentro do consultório, mas que deixaram a desejar em vários quesitos nesses outros aspectos da construção da sua marca pessoal, do seu brand. É por isso que isso aqui existe, é pra dar esse tipo de informação, porque realmente a gente foi treinado pra ele. Exatamente. Você sabe fazer a cirurgia e fazer isso, aquilo ali. Mas como é que nos tempos de hoje, em que tudo acontece nas redes sociais, como que eu monto e consigo produzir conteúdo no Instagram, transmitindo credibilidade e confiança na linguagem de hoje? Para isso é preciso se colocar à prova, é preciso experimentar e lidar com algumas questões que para a grande maioria das pessoas é um desafio muito grande, que é aparecer na frente de uma câmera, falar em público, chegar em um lugar e as pessoas notarem que você chegou. Então, nós queremos vender, nós queremos atrair público, mas na hora em que um holofote se volta para você se esconde debaixo da mesa. Por quê? Porque você não está pronto. E você não está pronto porque você não investiu nisso no decorrer da sua trajetória. Então, não sei mesmo. O natural vai ser que você vai querer fugir, porque aquilo é uma situação que te coloca em total constrangimento. Eu não sei onde colocar a mão, eu não sei como falar, eu não sei o que vestir, eu não sei se o que eu estou vestindo está apropriado para o lugar em que eu estou. Aí o que acontece? Todo o foco que deveria ser em você mostrar o valor que você tem e a transformação e o que de bom você pode entregar para o público, ou seja, focar no outro, o que eu tenho de bom para te entregar, você volta para si mesmo, para suas vergonhas, para os seus medos, e aí você vai diminuindo, você vai se apequenando. E aí, não tem como a gente construir algo sólido e forte se a postura profissional é essa. Por mais que você seja um técnico maravilhoso, seja o melhor, as pessoas precisam perceber que você é bom. Não basta ser bom, é preciso parecer bom, principalmente nos tempos de hoje. O mais bem-sucedido não necessariamente é o melhor profissional. Inclusive, quase todos os nichos atualmente, Renata, é o contrário. Não são os melhores que estão no topo, é quem mais domina a habilidade de comunicação, quem mais domina a habilidade de persuasão, quem mais sabe vender o que faz, quem mais sabe se mostrar alguém interessante. São essas pessoas que estão no topo. E aí vem um ensinamento que eu falo às vezes, que é o seguinte: às vezes você não precisa, para agora, fazer um novo curso de especialização. Às vezes você precisa parar as máquinas agora e aprender a se promover, porque às vezes você está lá dentro com muita coisa e muita bagagem, e você está achando que é eu fazer e dominar a próxima técnica do mercado que vai fazer eu arrasar e tudo mais. Só que você ainda não aprendeu a falar olhando para uma câmera sem tirar o olhar de onde você deve. A gente ouve muito, cara. Muitos convidados que vêm aqui e falam assim, no backstage, a gente vai... Eu vou fazer um curso lá em Harvard, porque lá vai me ensinar técnica tal, que eu acho que eu vou aumentar o meu faturamento, não sei o quê. E geralmente são esses profissionais que às vezes não têm um domínio com rede social, às vezes não têm um domínio com fala, com holoforte e tal, realmente. E inclusive tem uma questão muito forte que é do ressentimento, que eu tenho visto cada vez mais, que é o seguinte: esse profissional que investiu 100 mil, 150, 200 mil em cursos técnicos, quando ele volta para cá e ele tem que atuar, e ele não consegue captar e ter aquele resultado que não, agora eu fiz, agora vai acontecer. Ele vai olhar para o cara que domina o que domina a apresentação pessoal, ele vai olhar para o cara que desenvolveu um posicionamento de imagem magnético, interessante, irresistível, que você bate o olho e fala: eu quero aquele dermato, eu quero aquele gasto, eu quero aquele fulano ali, eu não quero outro, eu quero aquele. Ele vai olhar para esse cara aqui, que muitas vezes não fez essa quantidade de curso, que ele sabe que não tem a mesma habilidade profissional. Ele vai se doer, vai se ressentir, porque
por que que comigo não acontece a mesma Sim. coisa? Não, e esses médicos de Instagram, Ah, a gente conversou sobre fala. isso Médicos de direto. Instagram. A gente Instagram. fala sobre tantos colegas que a gente TikTok. conhece, muito bons, excelentes profissionais, mas que não se desenvolveram realmente na área, e aí eles veem a galera que geralmente é uma galera mais jovem, que tá aí, tá se vendendo, se jogou no mar, né, das mídias sociais e tudo mais, e eles, poxa, só tem papo, nunca fez nenhum curso, nem foi no congresso, nem não sei o que, às vezes o cara também até foi, mas é esse ressentimento que você fala. Eu queria aproveitar esse momento para não deixar de falar sobre algo para trazer para a galera que está na faculdade ainda, quando você fala assim do se colocar à prova, se colocar em situações que te tiram da zona de conforto mesmo, né? Quantos alunos, amor, quando a gente vai fazer aula prática, a gente faz uma simulação e fala quem vem para a simulação? Quantos É vêm? verdade. Essas são as situações do dia a dia que o aluno precisa se expor para ele ir dessensibilizando. Todo mundo tem vergonha, todo mundo tem insegurança. Ao passo que você vai treinando, você vai se colocando naquela situação desafiadora, você vai cada vez mais relaxando e se preparando para o momento em que for para valer mesmo, você tá mais seguro, você tá mais confiante, você já sabe, você não vai ser pego totalmente de surpresa. Então, entra até na pergunta que você fez. Poxa, o cara não tem grana para investir em roupa. E eu nem concordo, porque eu acho que tem muita coisa básica de imagem pessoal que não precisa gastar dinheiro. Precisa gastar água e sabão. Então, Mas não, assim- mas eu acho lindo quando vocês falam isso. É que às vezes assim, não precisa, tá? E o que precisa? Precisa isso? ter bom gosto um pouquinho. Então, Precisa É seguir pra o meu isso Instagram. Cara, é pra isso que isso aqui existe, dá informação. Se tá, não precisa ter grana. Então tá. Com esse dinheiro dá pra comprar o quê? Como que eu monto um look? A galera não tem grana, velho. Vamos fazer Precisa seguir o meu Instagram, Olha aí. @euigorlira com Muito H. bem. E por lá vocês vão aprender como conseguir transmitir autoridade e uma imagem de credibilidade gastando pouco, como aprimorar o seu senso estético e treinar o seu olhar para o que é de bom gosto, para o que é elegante, vai te posicionar bem. Não, você tem uns profissionalmente. cursos também, não tem? Tem o curso. Não, Eu quero não, fazer, não, porque ele tá vendendo são- aqui, eu já quero comprar os cursos Não, dele. tem uns viados que me encheu o saco aí. Ah, porque tá fazendo propaganda. Não é. É que tem uns cursos desses. Gente, mas Que isso é igual utilidade, congresso. tem que fazer. É igual Todo mundo congresso. sai ganhando, você que Tem vende uns o cursos cara de que psicologia, aprende, pô. Sim. tem uns cursos Ó. de posicionamento, tem uns cursos de finanças. Marketing digital. Que é igual finanças, congresso, pô. Eu vou pagar, cara. o congresso de cardiologia. No semestre que vem, ao invés de ir no de pediatria, que pediatria não serve pra nada, vai e faz um desse. Ele é pai de uma criança. Entendeu, porra? Não é, Lucas, caralho? Não é, Visão porra. estratégica. Visão estratégica. estratégica. Tu vai fazer pediatria? Tu não vai fazer pediatria. Na quinta-feira passada, eu ministrei uma masterclass chamada Guia da Autoridade. Então, era uma masterclass chamada Guia da Autoridade e o foco dela inteiro era mostrar para você os elementos visuais que transmitem autoridade e como você faz substituições. Então, lá eu explicava por quê. O jeans é um tecido que transmite bem menos autoridade no ambiente corporativo, no ambiente empresarial. A gente usa substituições como a sarja. E aí, ó, Bruno, Anota. Pera aí. Bruno, Vem vamos cá. lá. Sarja, Você que vai. Você vai. Ó, você tá usando uma calça de sarja agora. Olha, Ah, exatamente, calça de Mas você sarja. não falou que não tinha encontrado nada? Meu Encontrou. Deus, Elton. De repente apareceu. Não abre a porta não quando meu marido for lá, pelo amor de o Deus. Elton é maravilhoso. Fez um Mas olha Vamos só, fazer um consórcio pra pagar de autoridade aí do menino do Igor. isso aí, A isso aí, Cassandra ó. não tem o do Felicidade Veste Bem? Em vez de fazer um de psiquiatria, faz o da Cassandra. Mais escura não seria melhor? Aí a gente vai falar também sobre essas questões. Quando a gente tá falando Ah, em não, vai falar que eu comprei errado. Dá tempo de trocar. Vamos Vai. começar estrategicamente? Bora. Se a gente quiser passar uma imagem profissional mais forte e mais séria, as cores escuras vão ajudar mais. Mas eu Então, não sou sério. Mas, agora vamos pro outro lado. Se você é um cara que já solta um palavrão aqui e acolá,
que já traz uma coisa que às vezes pode soar como um pouco mais forte e tudo mais agressivo Geralmente às são as vezes. pessoas que já são ricas e não precisam mais de dinheiro. Então, no seu caso, A tá cor precisando mais comprar. clara pode suavizar mais a sua imagem e ajudar a criar um pouco mais de simpatia e proximidade com as pessoas. Então, depende da sua intenção e do momento. Eu sempre falo que essas escolhas são... Qual é o dia? Com que público você vai se relacionar naquele dia? É de acordo com isso que a gente escolhe o que serve para É aquela quase que uma a fantasia, ocasião. então, diária, né? Não é uma fantasia diária. É uma não. escolha É estratégica, uma Bruno. adaptação. É uma escolha né? estratégica. É o seguinte... Isso é branding. Imagina Vocês que têm paciência comigo que eu sou meio resistente. nós já estamos aliados. Você É, já eu tô perdeu sabendo. aqui. Foi o tu que seguinte, chamou, né, seu Brunão. filho da puta? Imagina só, eu quero que você... a gente está pensando a imagem de um modo estratégico. Então, a gente está pensando sobre... Lembra do brand, gestão de significado e que eu quero transmitir para outra pessoa. Se você vai ter o primeiro contato com o seu paciente e aí... Aquele momento é o momento em que você precisa deixá-lo mais à vontade, ele precisa se soltar para ele entender que você não é como alguns dentro do segmento que trata o paciente de um modo muito ríspido ou com pouca humanização. Nesse momento é interessante você se apresentar inteiro de preto no all black? Não, por isso que eu tô reclamando, que eu só uso isso. Véi, você já... Eu já acabei com várias... Já. Com a onda. Não, eu tô ficando puto já. Ó, Ele já usa barba, esse óculos, cara fechado. ó, E falando palavrão, Falando só vai palavrão, correndo. tu já falou mal da minha entendeu? calça jeans, já falou mal do preto, e eu vou usar o que Bruno, agora? você nem tá de jeans, você É, comprou calça de hoje sarja não. antes de eu chegar. Não, hoje não. Bruno Graça. Hoje não que tá lavando. Repete do jeans aí, não pode jeans então? Não, é só uma escala. É que você vai saber todos os momentos que você quer transmitir mais elegância e uma imagem profissional mais firme, mais forte, o jeans não é adequado. O jeans foi criado para... Você sabe para que o jeans foi criado? Ele foi criado para os trabalhadores braçais das fábricas no início da industrialização. Eram as pessoas que trabalhavam manualmente e precisavam de um tecido grosseiro. Um tecido que servisse para qualquer coisa. Esses rasgadinhos, pior ainda, né? Quanto mais rasgado, mais infantil fica a referência Eu tô do... muito fudido. Amor, tu vai gastar um dinheiro Ó, comigo, a gente hein? vai sair daqui e vamos fechar a mentoria do Bruno. Vamos, pode. E mas vamos eu quero a minha vamos também. fazer- Você faz pra mulher, fica Faço pra mim também, vambora. Pode fechar. Faz do casal logo. Pode fechar aí. Vamos O fechar problema não é a pacote. mentoria. Não, Desconto amor, PPC. isso daí não tem nem problema. Coloca o cupom de desconto aí, Lucas, não. É 70%. PPC 10. Coloca. Não, mas Não a é? Renata vai... O Bruno eu vou até cobrar mais, porque a Renata já tá muito bem encaminhada. Você vê que ela já sabe o brand, ela já... Não, o brand olha, eu já- sei o que é. O brand é a manipulação do universo. Vem, o que eu ia falar aqui? Esqueci. Vai. Esqueceu. Esqueci. A gente tava falando sobre... Você estava falando sobre os pontos da Masterclass que você fez, que você Ah, falava sim. sobre esses pontos. Falava sobre do esses dia. elementos justamente para mostrar por que tal corte de cabelo é mais adequado e outro não. Por que a gente precisa investir num bom sapato? Quais são os Ó, tipos de sapatos que vão trazer? Tá lá. Eu peguei um sapato bom pra vir. Não, o sapato eu peguei. Nossa, e- Esse é bom. Esse, Não, tudo Renata, bem. esse não é bom. Você sabe da história desse não, sapato? esse não é bom. Não, peraí. só um Não, pouquinho. esse eu não sei. Esse não é bom, não? Você. Depende, o que você quer. Depende. Vamos falar, o que você quer, com quem Onde? você tá exatamente. Aqui, Qual é o onde? ambiente, Aqui. o contexto. Esse aqui. Não. Aí vamos lá, Esse aqui na deixa eu academia. colocar uma Pra observação. vir pra cá e pra academia. Gente, ele Deixa usa eu- na academia ainda. Academia até que vai. O tênis Muito obrigado. Gabbana na Este academia. foi o nosso podcast. Vamos Agora é acabar que vai Ponto que ele muda de positivo. ideia. Ponto positivo. Mas vou explicar por quê. Toma. Porque na Você ganhou com a academia. Cassandra, perdeu comigo. Eu fiz assim. Bruno, hoje você vai dormir no sofá, Bruno. Não, ele vai dormir nesse sofá É. ainda por cima. Vamos lá, vamos por partes. O que acontece? A academia é uma espécie de zona que eu chamo de uma zona livre. Por quê? Porque você não está lá
como médico atuando, produzindo conteúdo, é um lugar que nós temos mais liberdade até para usar ser uma roupa um ridículo. pouco mais assim. Vou Vai falar. ser ridículo. Quer falar roupa de academia ridículo? Não, para. Hashtag roupa de academia ridículo. Agora, o que acontece? Que é uma questão para uma postura mais profissional. Vamos falar de ambiente corporativo e tudo mais. Quando a gente usa um tênis assim, que ele tem o nome da logo, tem o nome da marca super em evidência, quando a gente fala em brand, a gente está escolhendo uma marca que a gente quer divulgar. E a marca é você, não outras marcas. Então, toda vez, isso é um pouco de uma característica brasileira. Nós gostamos muito de pegar significado de outro lugar que já criou significado antes. O que isso faz? Isso aumenta o significado da Dolce & Gabbana e diminui o seu. Porque você tá utilizando um outdoor que era para promover você e você está divulgando uma marca com uma evidência muito grande. Uma coisa é aparecer de um modo mais discreto, mas quando o nosso olho bate numa pessoa, tudo que está escrito, porque nós criamos um código que é a linguagem, tudo que é palavra chama mais atenção do que o restante. Então, quando eu olho para essa tela, pós-plantão tem mais destaque. Por quê? Porque ele me chama a decodificar o que esse desenho aqui significa. Então, o nosso cérebro já foi acostumado a olhar para ali. Aí, o que acontece quando eu uso artefatos na minha imagem pessoal, que eles divulgam mais grandes marcas de um modo muito exagerado, é que, no lugar de se observar o design das peças, os detalhes dos acessórios e aquilo que você construiu de positivo para somar a sua imagem, a gente deixa isso num segundo plano e o que vai ficar em destaque é a palavra que está escrita. Então, toda vez que a gente carrega palavras com a nossa imagem, a gente tem que se atentar principalmente à proporção, porque quanto maior aquelas camisetas que está escrito aqui super grande, tome e tal, não sei o quê, ou qualquer outra marca, não importa, a questão não é qual é a marca, a questão é o que você quer, você está construindo significado para quê? Na hora de nós falarmos sobre o posicionamento de imagem de um médico, você está ali atuando como um profissional da medicina. Você não está utilizando uma vertente ou uma veia fashionista que você tem e gosta daquilo que você pode usar em outros ambientes. Você está transmitindo profissionalmente as suas habilidades. Agora, se eu me sobrecarrego com essas palavras, trazendo o significado que são de marcas para cá de um modo muito forte, a sua marca pessoal perde um pouco de força. Eu ia comprar uma bolsa que é pra você da VLS. Como é o nome lá? Deixa a bolsa da Renata. Da personificação da marca. Deve ser uma. É essa daí. Não, mas a gente acha uma com uma logo pequena. Não Todas tem são problema grandes. nenhum. Todas Não, são eu vejo grandes. vários. Inclusive, o meu carrinho aqui na Farfetch. Você quer que eu encontre agora, né, Renata? A Renata encontra agora, Bruno. Não, pausei rapidão. Vou ver aqui na minha wishlist da Farfetch. Tá. Rapidão ela resolve isso. Mas deixa eu te fazer Mas essa é uma observação para a imagem corporativa e para transmissão de maior credibilidade no ambiente profissional. Sabe Não uma é coisa? no ambiente pessoal, É fora do social, do consultório. exato. A Cassandra falou uma coisa quando ela tava aqui que eu achei muito legal. Ela falou assim: você tá indo trabalhar, você não tá indo pra um desfile. Exato. Né? Você tá indo, quando você for trabalhar, você tem que saber que você tem que usar uma roupa apta, uma roupa que te deixa confortável, que te dê mobilidade, segurança pra você desempenhar a sua função lá. E construir uma certa credibilidade. Não vai estar numa passarela de... Que é aquela coisa, você está lá a serviço, você está com uma missão. Então você se prepara. Eu sempre faço uma analogia que funciona muito na cabeça masculina, que até a gente vê muito no cinema, que é o seguinte: você está indo para uma batalha de uma guerra. A vida é uma guerra formada de várias batalhas. Você está indo para sua batalha diária. Quando o guerreiro vai para sua batalha diária, ele tem uma armadura própria para ele lutar. Então, quando você está lá cumprindo a sua missão como médico, você está cumprindo aquela batalha diária e para isso você precisa ter a sua armadura que é própria para isso. Essa armadura comunica que você é um guerreiro, da mesma forma que quando você está naquela ocupação profissional, ela deve comunicar ali que você é aquele profissional. Porque isso vai ajudar não só para as outras pessoas, para você mesmo se ver com mais seriedade fazendo aquilo que é o seu serviço.
com foco, porque é isso. Se eu entendo e eu confundo e eu acho que é um desfile, que eu tô numa passarela, que é um grande Fashion Week e tudo mais, você está errando o alvo. Porque no lugar de construir significados para essa batalha, para essa missão que é a sua naquele dia, você está com a cabeça em outros lugares, nas suas vaidades, em um outro lugar. Então, a gente vai trazer bom gosto, a gente vai trazer algo que tem a ver com sua personalidade, a gente vai trazer algo que agregue profissionalmente, mas a gente vai trazer algo que esteja alinhado com o que é a sua missão, porque nós ganhamos notoriedade e nós atingimos um patamar de autoridade quanto mais nós servimos os outros. Então, se você for ver, o presidente da República, ele é a autoridade máxima porque ele está a serviço de todos os brasileiros. Então, e aí as pessoas às vezes querem ir para essa trilha achando que é só glamour, que é se vestir bem para se vestir bem e tirar foto. Se você faz isso e você não sabe que você está a serviço, você também está falhando na batalha, porque você perdeu qual que é a sua missão, você não cumpriu aquilo ali. Então, você se fantasiou, aí eu acho que é a fantasia. Você se fantasiou inteiro e não entregou o que você prometeu. Aí você falhou. Bora vestir uns meninos? Vamos vestir uns meninos? Vamos. Seguinte, Bora. Vamos fazer uns Uma trem aqui, uma dinâmica. dinâmica aqui. Vamos vestir uns Eu meninos. cheguei comendo, eu vou continuar. Vambora. Agora eu Em vou algumas comer. Bora, situações, quem sabe faz ao vivo. em algumas situações que são comuns para os meus meninos, meus acadêmicos, meus médicos em formação aí, que aí já sou como dica para eles. Eu vou te lançando algumas coisas, se quiser também lançar alguma coisa. A gente pagou esse salgadinho? Sim, amor. Ah, então tá, senão eu ia divulgar, é muito bom. Amor, ninguém dá nada pra nós. Atenção, pessoal aí que trabalha com Até salgados. queria. A galera do vamos salgado. resolver. Ué, gente, vocês podiam patrocinar os nossos lanches dos podcasts, ninguém quer patrocinar. Eu tô olhando pra cá, tá me fumando? Ó, é divulgação para vários médicos, várias pessoas aí fazendo. Não podia mandar. Então é uma boa. Eu é acho, uma nosso público é associação. super fiel. Super fiel, vamos lá. Sim, Pega o vamos menino, embora. 19 anos, entrou na faculdade, primeiro período, vai pra sala de aula. Como que ele vai se vestir? É um menino de 18, 19 anos. Um menino. Que vai pra Vai sala assistir de aula. Como que a gente se vestiria ele? Existem algumas, na verdade, assim, nesse início aí da jornada, nem preciso se preocupar tanto assim, porque você acabou de sair ali do colegial, você acabou de sair do ensino médio, então ainda é o início dessa transição. Então, socialmente, vai ser mais aceitável você estar ali como um garotão, não tem problema. O que não pode é você chegar no final da faculdade com essa mesma postura, com o boné pra trás, aí a gente vai para alguns elementos que infantilizam a imagem. Então, por mais que seja um lugar onde no início ali tem a galera mais informal, não é um lugar para você estar de regata, por exemplo, não é um lugar para você estar de chinelo. Pé nunca fica à mostra em homem. Só fica à mostra quando você está numa praia, num churrasco, alguma coisa assim. Pé de homem sempre está gravando escondido. podcast. Alguém faz um rios, pelo amor de Deus, disso aqui. Renata, Anota vamos aí. fazer os cortes e vamos Não. jogar. Tem Pé que de ter um homem é rios. feio e tem que estar escondido. É isso. Ponto. Eu quero um rios. Por que a mulher... Crocs, pode ser até Crocs, você não pode mostrar. Vamos o falar pé. das crocs depois. Por que a mulher, ela socialmente, ela coloca sandálias muito bonitas e o pé dela está à mostra? Porque existe uma graciosidade no pé feminino que está presente no corpo inteiro da mulher quando você compara com o homem, que vamos e convenhamos tem que até é bem... mercado negro, O design é bem vende diferente, foto né? de pé feminino. Tem. 500 Inclusive conto a tem pé foto, masculino velho. também. Esses dias eu recebi uma proposta até de... 500 conto. Eu também Brincadeira. já. Amor, vamos lá, amor. Seu pé Ó. é bonitinho. Ele tá Qual Tira a roupa? print do pé do Bruno e vamos vender no Não, mercado. vamos, gente, por favor. Pagar o salgado. Coloca a foto aí. Mas no homem, quando a gente fala sobre pé, tem um outro ponto que é o seguinte. Lembra que eu falei da associação do guerreiro? A associação da imagem do homem, ela é cheia de simbolismo. Você não deixa o seu pé à mostra, porque um guerreiro que não está calçado, ele não está pronto para a guerra. Ele não está pronto para as batalhas. Então, simbolicamente, a sociedade construiu isso. Então, você vai ver, em qualquer época, os homens sempre estiveram com os pés fechados. Tá, mas vamos vestir o menino. Então, calça jeans cabe nesse menino aí que vai pra... Calça jeans calça cabe Bermuda. tranquilamente. Bermuda cabe, mas, por exemplo, no dia que você vai apresentar um seminário importante ali na frente do pessoal,
Coloca uma calça, Você gente. diz Não um tem tênis. essa necessidade. Às vezes Abadá. Abadá aí já é demais, né, gente? Camisa da Atlética. Ó, Camisa da Atlética. Abadá. Não, tem uma camisa da Atlética, acho que a gente... Eu tenho uma Camisa que- da Atlética, o lugar de Vale, usar é né? na faculdade É, também. também Acho que ali acho. tá valendo. Agora, abadá você vai usar pra se malhar. É a Acho que zona, nem a isso, zona da né? liberdade. Se o cara é sem noção e quer usar o abadá, ele usa pra malhar, pra ele não usar pra outra coisa. Pra ele não sair com a gata de noite com o abadá, Ah. porque aí... Misericórdia. É. Aí, se você está me assistindo, mulher, e o cara chamar você pra sair e ele chegar de abadá, aí você vai embora e você não aceita. Então, chinela não, regata não, boné não. Boné, dentro de qualquer ambiente em que, vamos lá, vamos colocar, A gente pensa o seguinte, eu vou dar dá pra assim, você usar boné? Pensa que eu tô construindo a minha imagem pra ser o melhor cirurgião do estado. Eu tô Depende. no primeiro período. Se o seu desafio é grande, vai ser mais exigido de você. Então, eu Então- penso isso. Então, desde o começo, eu recomendaria não Não usar usar. boné Pode. o máximo possível. Tá. A menos que, por exemplo, eu uso boné em praticamente apenas uma ocasião. Quando eu tenho que malhar um dia e o cabelo, eu acordei, o cabelo tá totalmente bagunçado e eu tenho que ir rápido, eu coloco um boné. Porque eu não gosto de boné naturalmente. Inclusive, até me incomoda. Mas é quando eu uso. Então, dá pra pessoa deixar isso mais de lado, até porque tem uma outra simbólica no boné. Repare as pessoas que gostam muito de usar boné. Geralmente elas são pessoas mais introspectivas, mais tímidas, que têm muitos receios, porque o boné, até com associação psicológica, ele é uma maneira de você se proteger. Seu campo de visão está menor, você está menos exposto. Pra mim é Você- tudo serial killer, essas porra. Inclusive, você pode notar que serial. E agora? Eu E acho que é a agora? parte do cabelo que não Pra tá. mim, esses caras aí é tudo serial killer. Mas você matador pode de ver, gente. serial killer, alguém que tá tentando se esconder. O boné é um símbolo de alguém que tá tentando se esconder, mesmo que ela não entenda isso conscientemente. Muitas vezes, vai ter aquela pessoa que usa por estilo, mas é o menor percentual. A grande maioria das pessoas que tem apego ao boné, elas estão com receio de aparecer e com muita vontade de passar despercebido. Tá. O menino evoluiu, tá no Menino evoluiu. sexto período, metade da faculdade. Ele escreveu um artigo com o professor dele, foi aceito no congresso para apresentação oral, congresso em São Paulo. E ele vai para o congresso em São Paulo para apresentação oral para um público de aproximadamente 200, 300 pessoas, entre acadêmicos e médicos. Aí o jeans não cabe mais. Uhum. No mínimo uma calça de sarja ou uma calça de alfaiataria, uma camisa de botão mais social. E aí, se o cara for um pouco mais jovem, ele pode até colocar um tênis casual, legal, minimalista, que combina ali para ele não ficar tão conservador, se a pegada e a personalidade dele for essa. Massa. Se ele for mais conservador e mais tradicional, que também é uma possibilidade, tem principalmente Sim. no ramo da medicina, Eu tem tenho muitas um pessoas que aluno são é assim. Exato, Tem alguns que são assim. Ele vai colocar um sapato social ou um sapato casual de couro, que vai trazer um outro nível de elegância e um relógio social. O que seria um tênis Apple Watch casual? nunca, né? Apple Watch, vamos lá, gente. Pode Apple vender? Watch pode vender. Mais um dinheirinho pra pegar o salgado. Calma Vambora. que vai ter Tá que comprar querendo- o outro. De couro. Não, amor, pelo amor de Deus, você já tem Olha um. aqui, ó. Olha lá. Pulseira de couro. Amor, você design. tem 14 um. mil reais. Tem lá. Nada, esse aqui é- Lá em casa. Aquele lá não é tão da cor daquele ali, não é tão brilhoso. Ó, ele tá querendo investir mais em relógios Amor, é elegantes. meu Renata, brinde. agora, Seu brinde. agora ele tem. Agora ele pode. O Bruno é um acumulador. Coleção, né? Ele tem- Então vamos lá. Então o moleque tá lá no sexto período, foi pra lá. Se ele for aquele cara mais cultozinho assim e tal, cabe terno? Cabe colocar um blazer por cima, sim. Aham, um De blazer boa. por cima, porque, pessoal, o blazer, ele faz algo que é essencial na imagem masculina, que ele traz estrutura e volume nos ombros. Quanto mais volume nos ombros, mais forte, mais credibilidade nós transmitimos, mais forte a gente eu meti se um- torna do outro Eu lado. meti um blazer pra ir no HGP, ficou todo mundo falando que ia fazer exame de fezes.
Nunca mais eu vou fazer Sabe o que isso. que é isso? Inveja. Inveja, velho. Eu Inveja, fiquei porque você puto. chegou arrasando. Fiquei puto aquele dia, eu falei assim, eu vou me vestir igual o Jonas. Eu olhei e falei assim, o Jonas, eu me vesti igual ele. Fui pra lá e falei assim, vai fazer exame de fezes? Você enfia no cu O essas problema é fezes. que o Bruno não é o Jonas, ele No dia modelou se- demais. No dia seguinte, você ia fazer o quê para essas Me pessoas? afogar nas Você ia... tristezas. Não, você ia de novo É, de blazer. pois é. Então, Eu queria perguntar sobre o tênis, um exemplo de um. Você falou um É, um tênis tênis minimalista, casual. O que seria um minimalista é um tênis pequeno. assim? Um Vans? Não sei. Vans. Não, gente, eu não sei o que é um tênis casual pra homem. O Vans, Vou colocar Vans pra ir. Minimalista. Minimalista é um Vans. Todo É pretinho. um Ele tem um- sapatênis. ele tem um pouco de... acho que eu Sapatênis errei. é a palavra Desculpa. proibida, viu, galera? Não existe mais sapatênis? Como chama? É, É minimalista. Não, deixa ele vamos falar. por partes. Vamos Deixa ele falar, vamos pro deixa ele falar. Vans, Muda, depois a velho, gente eu vai não pro sei sapatênis. O Vans é um tênis que ele é muito street, então ele tem uma Ah, pegada até um tá. pouco minimalista, só que quanto mais street, mais informal, então ele vai destoar muito Tá. se você tiver ali com uma Apresentando o trabalho. não vai Exatamente, rolar. exatamente. Mas você vai ter alguns outros, da Nike, por exemplo, que você vai ter ele inteiro em couro branco, por exemplo. R$4.500 É uma- reais aquele ali. Quanto você gastaria Ó. no show do Gustavo Lima? E Quantos shows do 350 Gustavo Lima? reais. vende o É só pra relógio, chegar lá, vende o assim. Apple Watch. É. Que a gente resolve isso aí. Mas o que acontece é que justamente existe designs e designs. A gente precisa aprender a treinar o olhar. É algo que eu mostro muito referências. Então, por isso que eu recomendo novamente. Vão lá me seguir no Instagram, Igor Lira com H, que é onde você vai aprender, porque eu trago todos os dias referências visuais para você entender a diferença do que tem mais bom gosto e é mais elegante e aquilo que não é tão elegante assim, para você escolher aquilo que você deseja. Hoje em dia tem muita opção, né? Então, na verdade, eu entendi a tua mensagem. Você pode comprar de qualquer marca. Vai ter coisa bonita e coisa boa. É então, linhas é de treinar design. o olhar. Exatamente. Né? São Ok. os elementos de design que é o quê? É o formato da peça. O que é o formato da peça? E o que entra dentro do design dela. Não só o formato e as linhas dela, são as cores, são o recorte e a modelagem da peça, para você entender o que é que transmite bom gosto e o que não transmite bom gosto. Com isso, que aí é que está o X da questão, Bruno, conhecendo isso, você consegue comprar lá na Renner um tênis legal, que ele vai parecer ser bem mais caro, porque ele tem um design que é elegante. Então, é saber escolher dentro do seu bolso. Porque é aquilo que eu falei, nós sempre vamos gastar. Só que o que acontece é que a pessoa que tem pouca grana, ela não tem senso estético. Aí ela vai lá e compra o quê? Compra algo que não vai dar para ela usar com um traje elegante depois. Porque ela não desenvolveu isso. Ó, Muito bem. Agora, vamos sapatênis? A última Ah, situação. Deixa ele explicar Ah, do do sapatênis. sapatênis. Só falar do sapatênis. Sapatênis é uma invenção que pegou muito no Brasil e não pegou em quase nenhum lugar do mundo, porque ele é um contrassenso. Ou algo é um sapato ou algo é um tênis. Você já viu um sapato e um tênis? São duas coisas completamente diferentes. Não tem como. Se você olha para um sapatênis, ele é um tênis feio, estragado, meio... Mais que ou ele menos fica isso. tentando ser um sapato e ele não é nem um sapato, nem um tênis direito. Então, tenha um bom tênis casual, tenham bons tênis casuais e tenham bons sapatos. Sapatos casuais que nós temos hoje com um solado, com uma cor diferente e tudo mais, que dão uma jovialidade. Mas sapatênis ele não existe, porque você não tem como usar aquilo como um sapato. Aquilo sempre vai ser apenas um tênis. E um tênis feinho, porque o design do sapatênis, ele Restrito. não tem nada de elegância. O menino, Fechou? o, Bora menino, pra o frente. menino evoluiu a última do dia. Não é mais nem menino, já é um rapagão Já agora. tá entrando no internato agora. E o internato ele vai passar o dia inteiro no hospital. E aí o hospital é um hospital que tem uma parte que é privada e uma parte que é pública, que foi o hospital onde eu e a Renatinha fizemos nosso internato. E ele vai passar pelo menos 12 horas lá dentro, em pé, correndo de um lado para o outro. Dentro do hospital, setor de enfermaria e ambulatório, cuidando dos pacientes lá. O que esse menino vestiria e calçaria? Você fala pra transitar entre o público e o privado. Eu pergunto sobre o público e o privado porque na cabeça de muitos tem essa transição, né? Se é público parece que é mais relaxado. Se é no privado parece que é mais elitizado. Então, às vezes eu acabo colocando os dois, que é pra... Ele não vai
sair com uma roupa pro público, trocar a roupa pra ir pro privado. Ele vai estar com a Aham. mesma roupa. Certo. Entendeu? Do ponto de vista de posicionamento, quando a gente está falando de brand, a recomendação que eu daria é nivele pelo mais alto. Então, qual é a maneira que você se posiciona, que você iria preparar a sua aparência para atender no privado? Use a mesma no público também. Eu acho que é uma questão, inclusive, humana importante. É uma mensagem, é um posicionamento de imagem. Eu estou me posicionando dizendo, não existe diferença na entrega que eu faço num lugar e no outro. Então, quando a gente está falando de gestão de significado, que é o brand, tudo está passando mensagem. Se eu encontro você no hospital privado e eu vejo você de uma forma e depois eu vou levar uma tia que não tem acesso e precisa da rede pública e eu vejo você de outra forma, eu entendo só pela sua imagem, pela sua apresentação, pela diferença que o nível da qualidade do seu atendimento para minha tia querida, que eu amo, não vai ser do mesmo jeito. Que você vai entregar algo mais meia boca ali. Isso se a gente estiver falando da mesma função do médico, né? Porque às vezes o que acontece é que em um hospital a gente exerce uma função um pouco menos, a gente anda menos, e em um outro hospital a gente anda mais. Geralmente nos hospitais públicos a gente anda mais, é mais espaçoso. Mas eu concordo plenamente com o que você falou. Nesse caso, vamos pensar nesse aluno que vai transitar ali, nesses dois ambientes. Pra lá. Vamos vestir o rapaz pra tu, vamos. E ele é acadêmico, Veste ele é fudido, como diz meu veste, marido. veste. O que ele vai usar? O que ele vai estar usando? Certo, a gente vai para algo muito parecido com o visual para ele apresentar o artigo lá no evento. Então, a gente vai de novo para uma calça que começa na sarja, mas pode ser de alfaiataria, uma camisa de botão, dependendo do nível, uma camisa social de botão, sempre pra dentro? Dependendo, sempre para dentro. No ambiente de trabalho, sempre para dentro, pessoal. Existe uma grande diferença pontual que é o seguinte: você está de camisa para fora quando você está, principalmente quando a gente está falando no ambiente médico. A camisa para fora transmite naturalmente que você não está a trabalho, transmite que você está de boa, que você está na sua hora de folga, que você está passeando. São os momentos em que cabe mais você colocar aquilo ali. Então, para atender paciente, é sempre você estar numa posição pronto para a batalha. E o pronto para a batalha não é solto. Essa imagem do solto, tudo que é muito solto na imagem pessoal, ele vai conversar com descanso, com sofá de casa, com praia, com um lugar em que você não está pronto para servir e trabalhar. Você está pronto para relaxar, exatamente. Então, esse visual não ia servir tanto. E aí, nos pés, a gente pode ter uma flexibilidade maior, um sapato casual ou mesmo um tênis casual que seja mais confortável dentro da realidade. Ou seja, eu ajudo alguns clientes, inclusive médicos. Esses dias eu estava com um cliente que ele não era médico, mas ele tinha um problema na coluna que ele não conseguia usar alguns tênis que não fossem mais confortáveis ainda. Então você vai fazer o quê? Você vai encontrar algo que é confortável, que tem um design que é mais elegante, não é confortável. Você vai pegar um tênis de academia com amortecimento, que é aquela coisa colorida que vai destoar completamente. E aí você coloca bem ali dentro daquilo ali, porque existe a questão a questão funcional que é importante. Se ele vai transitar e caminhar pra caramba em hospitais grandes, independente se é público ou se é privado, enfim, você precisa estar preparado para, no final do dia, você continuar a estar bem, estar inteiro entregando o que você precisa. Agora, o que acontece, que eu vejo mais, é que esse tipo de pessoa, às vezes, Bruno, ele faz o quê? Não é só que ele quer o sapato confortável, ele quer tudo confortável. Então, é o jeans de qualquer jeito, é a camisa, não sei o quê. E aí, você vai fazendo o quê? Eu brinco também que existe um jogo de pontos. Se você tá com um tênis nos seus pés, significa que você não pode colocar um jeans, porque senão já são dois itens muito informais. Então, eu tô com tênis, mas eu tô usando, no mínimo, uma calça de sarja, porque a calça de sarja eleva o grau de formalidade do próprio tênis. Ah, entendi. Uma conta. Exatamente, é uma conta. Então, por exemplo, quando eu estou com blazer como hoje, veja bem, qual foi o elemento que eu criei aqui para criar mais conexão com um ambiente tão informal que costumam ser os podcasts? Eu não coloquei uma camisa de botão, eu coloquei uma camiseta. Uma camiseta que, se eu tirar isso aqui, eu estou super à vontade, muito parecido com as peças que o restante da galera está usando. Por quê? Porque
eu não quero criar esse outro elemento que traz mais autoridade, mas que traz também mais distanciamento e uma dificuldade de me conectar com as pessoas. Então, lembra? Brand é gestão do significado. Aqui eu preciso reforçar posicionamento de imagem. Então, eu vendo isso, não tinha como eu estar aqui de regata e boné. Eu não posso usar o que eu quero. Existe uma missão que eu estou entregando. Ao mesmo tempo em que eu faço isso de uma maneira um pouco mais moderna. Então, eu faço isso com alguns elementos em que eu desço o nível de autoridade para comunicar e me conectar naquele outro aspecto que também é importante. Se a gente transmite só autoridade... Qual que é o extremo da autoridade? É a figura do político lá em Brasília. Que a gente inclusive detesta. Eles intimidam e eles criam distanciamento, porque é uma figura tão poderosa na imagem, a imagem ali, ó, engravatado, com tudo mais social e tudo mais, tudo muito bem organizado e formal e tradicional, é uma imagem que distancia as pessoas também. Então, se a gente é mais jovem, se a gente quer se conectar, se a gente tem mais proximidade, se a gente está nas redes, se a gente... Não tem como ser muito social. A vida moderna, ela é bem menos social. Isso é muito bom, Bruno, porque às vezes o pessoal acha que para você se vestir bem, você vai ter que se vestir super formal. E não é isso, porque às vezes você pode ficar um palhaço se você levar isso a cabo e tentar ir para esse outro extremo. Eu, por exemplo, eu utilizo muito calça de alfaiataria, que eu sempre estou de calça de alfaiataria praticamente, eu gosto muito de alfaiataria, mas muitas vezes eu estou de calça de alfaiataria com uma camiseta como essa daqui, de manga curta para dentro da calça, com um calçado legal. Eu estou trazendo elegância com a calça, que sempre vai trazer um grau maior de imponência, de credibilidade ali, mas eu também estou me alinhando com o quê? Com a minha idade, eu sou um cara jovem, eu estou me alinhando também com o clima nosso, que é quente pra caramba, e não dá pra estar desse jeito aqui em todo lugar, porque senão você cozinha mesmo. Então, é uma brincadeira que a gente faz, e nessa brincadeira, entender o que eu quero naquele momento é importante para a gente escolher. Então, de repente, se você vai para um congresso e a primeira vez que você vai num congresso internacional com o primeiro artigo internacional que você publicou e lá só tem a galera foda que usa, olha eu aqui no palavrão também, tamo junto, só tem a galera foda que vai estar de gravata e tudo completo, você vai chegar lá também completo. Porque naquele momento, não usar gravata vai colocar em crédito a credibilidade sua que está entrando naquele universo agora. Então, veja, gestão do significado, que é o brand, eu pensar sobre de que forma eu vou ser lido pelo outro e que mensagem eu estou deixando em cada ocasião. Então, ele vai exigir um pouco um jogo de cintura. O jogo de cintura é muito bom, Bruno, que tira a gente também de uma questão assim, não é o que eu quero vestir hoje, o que eu preciso vestir hoje. É totalmente diferente o que você quer do que você precisa. Eu quero várias coisas. Eu queria estar nas Maldivas. Agora, o que eu preciso? Eu preciso estar aqui divulgando meu trabalho, falando pra galera seguir o meu Instagram pra eu pagar minhas contas. É isso aí, gente. Estivemos com o Igor Lira, estivemos com Renata Rossato. Obrigado, amorzinho, pela sua presença. Você foi fenomenal. Obrigado, Igor. Disponha. Valeu demais. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado pelas orientações. Foi bem esclarecedor. Tenho certeza que a galera gostou. Galera, obrigado pela sua audiência, pela sua presença, pela sua paciência. Fiquem conosco aí durante todo esse ano e, se Deus quiser, até a próxima. Um abração. Beijo.